O para si, ele é de algum modo. De fato, em Sartre, em O Ser e o Nada, o em si é em si, é o que é, e não há mais nada a ser dito. É claro, porque em sua totalidade o ser não se revela, senão a outra totalidade. Desse modo, quando se faz essa descrição, reduzindo nada ao ser para si, e dizendo que o ser para si é nada, é que é o grande problema. Eu acho que o erro interpretativo, ou pelo menos a possibilidade de resposta que a gente pode promover do Sartre, afirmando a filosofia da liberdade diante dessas críticas do Merleau-Ponty, tem muito que ver com essa noção de nada, porque a impressão que dá é que ser homem, ser mulher, ser humano, ser para si é ser nada. E não, é ter o nada que o separa de si mesmo e impede a coincidência consigo. Na página 127 da tradução de O Ser e o Nada, diz o Sartre: o nada está sempre em outro lugar. É uma obrigação para o para si existir somente sobre a forma de um em outro lugar tudo junto, com relação a si mesmo. Existir como um ser que se afeta perpetuamente de uma inconsistência de ser. Essa inconsistência de ser advém da impossibilidade de, uma vez realizado algo, esse algo ser mantido em seu ser, porque eu não posso fazê-lo, não com respeito a meu ser. Por exemplo, se eu faço algo com relação ao em si, eu grifo um livro, escrevo aqui a lápis, risco a lápis o que me interessa nesse livro impresso. Isso é algo que o ser, o próprio livro, sustenta em si mesmo. Mas se eu afirmo algo a meu respeito, por exemplo, eu fumo tabaco, então agora, a partir de agora, eu deixei de fumar. Eu vou ter que afirmar esse deixei de fumar toda vez que eu me aproximar de um maço de cigarros, porque eu tenho que reafirmar a minha decisão. Uma vez que eu rabisquei o livro permanece rabiscado. Uma vez que eu afirmo algo a meu respeito, eu tenho que afirmá-lo a minha existência inteira. Vejam o caso do jogador, que é um exemplo usado pelo Sartre. Ele é aquela estrutura, para si, então ele é um nada que percorre, que separa de si mesmo e tal. Mas não se trata de uma mera relação lábil, porque efetivamente quando esse indivíduo escolhe ou faz uma promessa, depois de jogar bastante, ele era um jogador inveterado, então ele perdeu muito. Depois de perder muito, de ter vários problemas, ele decide, eu não jogo mais. Se fosse algo que ele fez no plano do em si, uma folha que ele rasgou um pedaço, que jogou fora, o em si perpetua aquela folha rasgada. Mas quando eu afirmo algo a meu respeito, eu não jogo mais, essa afirmação vai ter que ser reafirmada cada vez que o jogador chegar perto de uma mesa de jogo. Então Sartre fala, a liberdade dele vai ser testada a cada vez que ele se aproximar do tapete verde, que é o tapete da mesa de jogo, visto que ele, a cada vez, vai ter que reafirmar a sua escolha por não jogar, diferentemente do que aconteceu na folha de papel rasgada que permanece. Então, nesse sentido, o ser para si, ele é em si, mas ele é um em si aberto e em construção o tempo todo. O grande nó é que o ser humano, não importa a promessa que ele tenha feito, ela só tem validade porque ela continua como abertura, como liberdade, se ela continuar sendo reafirmada. É por essa razão que o ser para si ele não coincide consigo, mas absolutamente não dá para dizer que ser para si é ser nada. Esse nada que o Merleau-Ponty descreve é um nada que é ausência de ser e que existe em outro lugar, porque eu não posso também intencionar o nada, voltar a consciência intencional para o nada e nele ficar parado. Porque toda vez que eu faço isso, sou remetido ao mundo. E toda vez que eu tento parar no mundo, como uma maneira de criar ali uma condensação que permita uma existência, sou devolvido. Então a consciência é esse movimento. Mas ela o faz não a partir do nada, de um nada de existência, mas a partir de um nada que é sempre a possibilidade, sempre insinuada, sempre se insinuando, e sempre, na verdade, demandando de possíveis a serem realizados. O ser humano é esse movimento de possíveis que ele traz ao ser e ele é ininterruptamente coagido a fazê-lo. Somos condenados à liberdade, é o modo de ser. Sartre diz mais, assim o nada, na mesma página 127, é esse buraco no ser, essa queda do em si rumo a si, pelo qual se constitui para si. Mas esse nada não pode ser tendo sido, salvo se sua existência emprestada seja correlata de um ato nadificador do ser. Esse ato perpétuo, pelo qual o para si se degenera em presença a si, quer dizer, o nada que se volta sobre si mesmo, é o que denominamos ato ontológico. O nada é o ato, nada não é uma existência ou uma contraposição do ser meramente.
Nada é o ato perpétuo pelo qual o em si, se degenera em presença a si, é o que denominamos ato ontológico. O nada é o ato pelo qual o ser coloca em questão seu ser, numa leitura bem heideggeriana. Ou seja, precisamente a consciência ou para si. Consciência ou para si é nada. A consciência é nada porque ela é um movimento. E é esse nada que não apenas inaugura, mas que obriga esse movimento ininterrupto. E aí Sartre chama isso de acontecimento absoluto. É um acontecimento absoluto que vem ao ser pelo ser e que, sem ter ser, isso é consciência, é perpetuamente sustentada pelo ser. Como que ela é sustentada pelo ser? Bom, como é que efetivamente essa consciência vem ao mundo? Porque nós não estamos falando de uma consciência em abstrato, como a consciência hegeliana, ou aquela razão, né, o bom senso cartesiano, que é a coisa mais bem distribuída entre os seres. Não, estamos falando de existências de fato. Diz o Sartre, no iniciozinho do título 2, A Facticidade do Para Si, página 128 da tradução. Todavia, para si, esse ser que tem um nada que o separa de si mesmo, que é esse nada que é remetido ao mundo e devolvido a si mesmo. Todavia, o para si é. Pode-se dizer mesmo que apenas a título de ser o que não desculpem, mesmo que a título de ser o que não é, o que é e é o que não é. Bom, enfim, depois do trava-língua, ainda que o para si seja esse movimento, dito em outras palavras, ele é. É, porque quaisquer que sejam os obstáculos que venham a fazê-lo fracassar, o projeto da sinceridade é ao menos concebível. Em outras palavras, o para si é porque ele tenta e falha. Lembre-se que a liberdade, Sartre diz, o que confirma a liberdade é o fato de que ela pode ser, que ela pode não acontecer, que ela pode ser negada. São os obstáculos que eu encontro quando eu projeto algo que revelam que eu efetivamente estou projetando livremente, visto que aquilo pode acontecer ou não. O mundo me revela a minha liberdade também no fracasso. Na verdade, o fracasso é a prova indelével de que eu sou livre. Então, o ser humano ele é porque qualquer fracasso é um fracasso situado. Se ele não fosse, se não fosse o indivíduo na história que busca passar num concurso, vamos supor, ele não passa no concurso porque ele é no mundo. O fracasso, inclusive, revela ser. É a título de acontecimento, no sentido em que posso dizer que Filipe II é tendo sido, que meu amigo Pedro existe. É enquanto aparece em uma condição não escolhida por ele, na medida em que Pedro é burguês francês de 1942, que Schmitt era operário berliniense de 1870. É enquanto lançado em um mundo, abandonado em uma situação. É na medida em que é pura contingência, na medida em que para ele, como para as coisas do mundo, como para esse muro, essa árvore, esse copo, pode-se fazer a pergunta original: por que este ser é assim e não é de outro modo? É na medida em que existe nele algo do qual não é fundamento, sua presença ao mundo. Presença ao mundo que é, sim, corpóreo, motora, que é física, que é carnal, que é situada. Então, nós temos aqui essa presença ao mundo como corporeidade como um argumento bastante forte que matiza aquela afirmação de um nada que se opõe a um ser. Esse nada e esse ser absolutos, eles foram descritos, sim, pelo Hegel, mas quando ser e nada se apresentam na filosofia de Sartre, eles se apresentam com o escudo, digamos assim, com a aura fenomenológica. Então, o que está sendo chamado de ser é a estrutura mais básica que se revela no mundo pelo movimento da consciência. E o que está sendo chamado de nada é aquilo que impede que a consciência seja como os em si são, ou seja, que se identifique consigo mesmo. Esse movimento permite a Sartre descrever, eu falei do caso do Genet, permite descrever a história ou a situação de homens livres, porque são escolhas que fazem cada um desses indivíduos no mundo. E o próprio mundo se constitui dessas escolhas. Então, uma análise de um político, das ações de um político, revelariam algo do mesmo modo. Assim sendo, me parece a crítica do Merleau-Ponty ela tem muito mais que ver com interesses que vão ser revelados naquele segundo momento de rusga entre os filósofos, tem muito mais a ver com questões políticas situadas,
né, com a posição que cada um teve com respeito ao Partido Comunista Francês, que estava ligado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eles vão ter uma ruptura muito mais ligada a aspectos mais práticos do que teóricos. Mas em teoria, na teoria, né, a gente viu o visível e o invisível, o Merleau-Ponty se volta de uma maneira frontal contra a descrição do mundo que não prescinde no sentido de desconsiderar meramente, mas que não parte da corporeidade situada. Então ele está demandando ali uma filosofia da carnalidade, do corpo, da corporeidade situada, enquanto que o Sartre chega a essa corporeidade partindo do cogito, partindo de uma noção de consciência. Bom, nós temos aí duas filosofias, eles vão ser os mais importantes reflexos da fenomenologia ou da história, da ontologia, né, da história da filosofia francesa no século XX. Eles serão, claro, os antecessores da filosofia francesa posterior. O próprio Foucault ele tem dívidas, né, com Sartre e com Merleau-Ponty. A gente tem a continuidade do Sartre num debate já secundarizado em relação ao estruturalismo, a tudo aquilo que vai sendo desenvolvido nos anos 70, depois dos anos 60, mas até os anos 60 foi sob a égide do Merleau-Ponty e do Sartre que a filosofia na França se desenvolveu como ontologia fenomenológica. E com essa diferença de princípio, que, repito, a meu ver, parece muito mais ligada a uma perspectiva sartriana, de uma consciência corpórea situada, e no caso do Merleau-Ponty, de um corpo, de uma corporeidade, né, já situada, que constitui, na sequência, o seu ser consciente. Bom, é um assunto interessantíssimo, ele exigiria um trabalho muito mais aprofundado, eu apenas apresentei um dropzinho, e essa questão ela gera consequências ainda nesse período. Essas consequências elas estão nos vídeos que eu já no texto, né, num capítulo de livro que eu escrevi sobre isso, Sartre, Merleau-Ponty e o Rochedo, em que eles discutem uma questão, é quase o mesmo exemplo, né, o mesmo exemplo ele ocorre tanto no Ser e o Nada quanto na fenomenologia da percepção. E no caso, Sartre ele apresenta ali a ideia de que um obstáculo ele só se apresenta no mundo a partir da constituição de um projeto humano. No caso do Rochedo, o meu projeto por transpô-lo, que revela a limitação corpóreo-motora minha e a dificuldade da montanha. E dirá o Merleau-Ponty, essa relação corpo-montanha ela é prévia à significação que um homem possa constituir, linguística, etc. E existiria uma relação originária dessa corporeidade com essa montanha, e esse escalar ou não já poderia ser deduzido dessa relação originária. Isso gera consequências importantes políticas, mas nesse momento é quase como que um capricho, né? Um capricho de ambos os filósofos, de afirmarem a mesma coisa, só que olhando, no caso de Sartre, do ponto de vista mais cartesiano, digamos assim, e no caso de Merleau-Ponty, de um ponto de vista mais bergsoniano, mas não dá para fazer essa relação direta, é apenas uma chave de leitura. Eu acho que tem muitas questões adicionais que podem ser discutidas, que podem ser levadas ao debate, quer dizer, é um espaço de debate incrível, enorme, e bastante interessante, porque ambos os filósofos criaram estruturas filosóficas que podem ser transpostas para o século XXI. Ou seja, eu posso olhar para o mundo do ponto de vista da liberdade sartriana, ou da corporeidade, da percepção merleau-pontiana ainda hoje. Não daria para fazer a mesma coisa do ponto de vista das filosofias do Descartes, do Platão, seria muito extemporâneo. Mas no caso de Sartre e Merleau-Ponty, apesar da extemporaneidade das conclusões que eles produziram, metodologicamente, o método fenomenológico ele permite voltar-se para o mundo ainda hoje. E quando se parte do ponto de vista de Sartre, dessa liberdade, a gente pode afirmar as escolhas situadas. No caso de Merleau-Ponty, essas escolhas elas já seriam dedutíveis de uma corporeidade prévia e constituídas numa percepção. Então, eles são muito mais próximos do que distantes, embora esse detalhe, esse aparente detalhe, seja crucial quando a gente chega a uma interpretação de um fenômeno de fato. Quando eu vou lidar, por exemplo, com a Revolução socialista, isso vai gerar diferença. Sartre ele propõe que o indivíduo tem que estar convencido, livremente, né, com a sua liberdade, mas convencido da revolução. Enquanto que o Merleau-Ponty ele vai pensar a revolução como algo muito mais
de preservação dessa corporeidade, daquilo que uma pseudo, porque não dá para dizer natureza em Merleau-Ponty, mas daquilo que a própria carne encaminha para ser o mundo humano. Enquanto que no caso de Sartre, o mundo humano ele tem que ser inventado na sua totalidade, nos seus valores, em todos os, inclusive daquilo que o fenômeno revela é uma, no caso, uma construção humana a partir do que o ser revela. No caso do Merleau-Ponty, a construção ela pode ser feita a partir de um, digamos, um modelo, um sentido autóctone de mundo que é a própria corporeidade.